o professor Alexandre Franco, do NKI, do Nathan Klein Institute, do Child Mind Institute aqui em Nova York, e o professor Rodrigo Helt, da PUC do Rio Grande do Sul, certo? A gente então vai ter, o Felipe tem de 20 a 30 minutos para fazer a apresentação dele. Esse é o combinado, né, Felipe? É, algo assim. Tá bem. E Pelo, depois pelo... cada membro. Pode falar. Não, não, é isso aí. E depois cada membro da banca vai ter aproximadamente 20 minutos para poder fazer a arguição. E tu pode fazer uma combinação com o candidato a doutorado, se é um bate-bola, né? A pessoa faz a pergunta e o candidato responde, ou se prefere fazer todas as recomendações e depois o candidato responde todas elas em sequência ao final, tá? A gente sempre começa pelo membro mais externo. Então, acho que nesse caso vai ser o professor Alexandre, é que está fora do, é o que está mais Mas fora do estou mais perto país. de ti. Você está mais Mas, perto de mim, mais longe mais longe do Felipe. Depois a gente passa então para o Rodrigo e em terceiro para o Ives, professor Ives, ok? Então, Felipe, a palavra está contigo. Então, a apresentação vai ser feita em inglês e a arguição pode ser feita tanto em português ou em inglês, o que o membro da banca se sentir mais confortável, ok? Tá, ok. May I present my screen? Share sounds. Yeah. So I think everybody can see now my screen. Is that We, correct? we can Can see you your see screen, yeah. the? Yeah, nice. Thank you. So welcome. Thanks, Giovanni, and all the members. I'm Felipe Zabala. I'm a PhD candidate on graduate program in psychiatry on Medical School of URGS. And I'm going to present the main result of my research entitled Voice. In this particular approach, easier audio analysis for digital phenotyping. So first of all, we have some summary about the path I'm going to give on this presentation. I will start with a little bit of mental health. I'm gonna talk about little key challenges we found on literature. Then we're gonna state why another package, why it's so important another package, in the sense that we have lots of packages nowadays. And what is voice? This package I'm showing you today. I'm going to talk about a little bit about X number summaries because we use this kind of approach to summarize some data on the thesis, and we're going to talk about in more detail about the results of the article 1 and article 2 that make parts of my thesis. So first of all, mental health. We have some key challenges identified on literature, like heterogeneity of disorders, because we know that in the psychiatry diagnosis, like depression or schizophrenia, encompasses multiple underlying biological pathways. We have lack of biomarkers because unlike other medical fields, psychiatry lacks objective biological measures like blood testing or imaging markers for most disorders. We have subjective symptoms reporting because phenotypes often rely on self-reporting or clinician observation, introducing, of course, bias. And we have a problem concerning categorical versus dimensional issues because, for instance, pregnancy or DSM use rigid categories, whereas mental disorders likely exist on spectra. So we have a phenotype qualification difficulty that is a significant barrier in mental health research nowadays. So the current standard methods, well, they primarily are questionnaires and interviews. And we have an emerging alternative, like measured daily life data, such as voice analysis. That is the main objective of this presentation. And we have lots of key advantages, like to be a non-invasive procedure, to be objective, programmable, verifiable, and scalable. Here we have some definitions. First, a definition by Scher,
2005 of Emotion, an episode of interrelated synchronized changes in states for all or most of the 5 organismic subsystems in response to the evaluation of external or internal stimulus event as relevant to major concerns of the organism. And the main definition here, emotional valence, that is the positive or negative quality of emotion. We're going to talk about this on the article 2 when we measure and predict this emotional valence using modeling with the voice package. So why another package? We have lots of packages from R. This top packages are R packages, and the bottom ones are Python packages, all of them dealing with data. And we have that voice is the only package that achieves 6 of these qualities, these items, especially the diarization approach, like to cut the audio on the spoken parts, and this is a very important thing. And this is the first time that we have this program on R. So we have this new feature on the language, and we have a context that we have a vocal features extraction that uses audio files that have various formats and quality levels. This is very technical, very labor intensive, and is code heavy. We have to do a lot of coding, and this is a very technical task. So our methodology is to use the voice package to give a model-ready data set, so it makes easier to the analyst to analyze audio data. It is user-friendly, streamlined, and low-code. So what is voice? So voice is the main deliverable of this particular presentation of my thesis, and is a free tool for general audio analysis. It's a free open source toolkit available on CRAN and GitHub. CRAN is the Comprehensive R Archive Network, is the main repository of the R language. And it is designed to streamline audio analysis by integrating music theory and advanced computational techniques. It is based on Unix, FFmpeg, Homebrew, and other libraries, as well as GM Music, Reticulate, and other ones, Python's Parselmouth, Pianote Audio, and PyChord, as well as CSPRAT, that is the gold standard of the vocal analysis in the world. So we present some user-friendly functions like extract features that builds data frames with state-of-the-art features from multiple audio files. In one code of line, we have a model-ready database using only the extract feature function. We have a tag function that attaches summarized audio features to the data sets, supporting anonymization and privacy-aware analysis. We have the diarize function that identifies speaker segment, the spoken parts of an audio. And we have the split wave or split W that splits the spoken parts into small blocks. And we have novel contributions that we call format removals that isolates fundamental frequency, the F0, from formats. It improves features interpretability in the models, and preliminary results indicate format removals among the most important variables in the classification tasks. It is possible to allow the use of music notation and theory, but this is just an ongoing work, and we are still working on this, and it's not a focus of this presentation. So a little bit about the X numbers summaries. We have a very important book from John Tukey, 1977, that shows us the 5-number summary, and we have the minimum, the first quartile, the median, third quartile, and the maximum. And we're going to use this 5-number summary to summarize some data
especially on the modeling on the article 2. We're gonna come back to this concept of 5-number summary. And inspired on this presentation of John Tukey's presentation, we show the 6-number summary that contains the mean, the standard deviation, coefficient of variation, median, interquartile range, and median absolute deviation. So the idea here is to use these 6 measures, summary measures, to summarize data that is indeed a time series. When you speak, your recorded voice is indeed a time series. So how can we summarize what is the mean, the F0 mean, for instance, from Felipe's talking? We can calculate this using only the tag function. I'm gonna show some examples in a few minutes. So the first article, a comprehensive R package for audio analysis, was published on JOSS, Journal of Open Source Software. It was published on July 3rd, 13th, 2025. I'm sorry. Presents the voice package and makes some statement of need, main features, and example applications. It also highlights the package's performance and availability. And we have some examples because this is a very practical article indeed. We show some examples and we show how can we, in practice, build these data sets from audio using very low code. So we have some examples here. I'm just extracting features. So first of all, I'm just calling 2 libraries, voice, of course, and tidyverse to help, dealing with the data. And here I'm just listing 9 files that I'm using on this toy example. And all these files are listed on a vector called wavedir that contains the location, the specific location of each of these 9 files. So the minimal usage of the extract feature function is, well, you call the voice package and you call the extract feature function. You only have to say, well, all the audios are contained on this directory, wavedir. And I'm assigning the result of these extract features to M. I'm just taking a look on this data frame. So you can see that 9 audios becomes indeed a data set with 1,196 rows, 13 columns, and we have an example of these 13 columns, okay? First 2 columns, section sequence and section sequence file, just a label. The wave path that is contained on wavedir. And we have, for instance, the F0 extracted by each 10 milliseconds, or we have 100 samples per second, okay? So this first NA means that in the first 100th part of of a second of an audio, I couldn't infer the F0. But in this point, I inferred that in this millisecond, I have 115 of F0 inferred from this particular audio. And the same for other columns, like this formant called F1 to F8, and the gain that is something like the volume of my audio, okay? So after that, we're gonna think something like, well, I have a time series here, but how can I summarize this time series? Well, a way of doing that is using the tag function. So I'm building something that we call the extended data set. That is indeed a data set that contains 2 columns, subject ID and wave path. So here we have the 9 audios that we are using on this toy example. And I'm just saying in a very synthetic way that I have three people speaking on these audios. The person 1, person 2, person 3, okay? So how can we deal with this function? Well, I just may ask something like, well, tag this extended data set
And the function gives me back for each audio the mean, the standard deviation, the coefficient of variation, the median interquartile range, and median absolute deviation of each audio, summarizing the particular F0 function, F0 column, okay? Then we can also group by a subject ID. If I wish to summarize by the subject, well, we just use the group by argument. So we have that the first speaker has 85.1 of F0 mean. We have 15.3 of standard deviation of this F0 measure, and so on. And finally, we have a diarize function that I'm just showing you that we have a spoken part. This is a book from Sherlock Holmes that we use as, of course, an example. And we cut all this audio in parts. So first of all, I'm just downloading this file and saying to the diarize function, well, from the wave path, wave directory, put on this same directory a file that we're going to call the RTTM files. That indeed is a text file that shows us when the people start talking and what's the duration of this spoken part. And after that, we can see the resulting file. Here you can see that we can break in 3 parts of this file. So the first part starts on 0.9 seconds. It has a duration of about 5 seconds. And the second part starts on the 6.9 second and durates 6.4 and so on. And after that, using this information, we can split the wave. And we finally have the Sherlock Holmes split automatically in 1, 2, and 3 parts. And this is a very important task when we are dealing with spoken audio. So the article 2, we have an article called Predicting Sex and Emotional Valence Automatically from Voice. It was submitted to JBI, from Elsevier's JBI. We did some historical remarks, and we are using 2 open data sets, HAVDES and CREMA-D. And we use 4 classes of models: binary logistic, SVM, random forest, and BART. BART stands for Bayesian Additive Regression Trees. So some results. So the models achieve accuracy statistically superior to the known information rate. I'm going to detail a little bit this known information rate in 1 or 2 minutes. That is the largest proportion of the observed classes. We also find that random forest and support vector machine consistently demonstrate strong performance across all evaluated variables and quality measures. Emotional valence classification is feasible, but may require hyperparameter optimization. That is the 3 main results of this article. Sorry. So we have a graphical abstract we must send to JBI to submission. So this is a very interesting point of view. It's a very summarized graphic of the article. So we have a context. Then we have to make some extract features, like vocal extract features from audio files. That, as I said, is technical, labor intensive, and code heavy. So our methodology is to build the voice package that make use of R and Python languages. So we have a model ready data set, and we extract columns like F0, gain, 4 months, MEFCC, and so on. So we have an easier way of doing modeling with any class of model we wish, and this is user-friendly, streamlined, and low-code. And the main outcomes of this article, as I said, is a good prediction of sex and emotional valence that is consistent, has space to fine-tuning, and have high accuracy of prediction.
So here we have a summary of the data sets. We have HavDES with 440 rows, CREMA-D with a little bit more rows, 7,442, 24 speaker, 91 speakers, both in English language. We have the number and the percentage of sex, considering male as the left one and female the right one. And we can see that we have a good balance considering the sex distribution. But the emotional balance, we have some unbalance, especially on CREMA-D data set. And we're gonna see that we have some issues considering especially the BART model, as I'm gonna show you in the next slide. So we dealt with binary logistic, random forest, support vector machine, and Bayesian additive regression trees model, as I said. And we did a 70-30 train test split with 1,000 runs of this train test split. And we used 9 quality measures to evaluate the quality of the predictions. And we summarized this using the Tukey's 5-number summary. So before I show you the tables, the final results of the runnings, I'm just telling you that the node information rate, that is again the largest proportion of the observed classes, indeed is a reference in the sense that we wish that our accuracy must be statistically greater than the known information rate. So we have a measure called accuracy p-value that's stronger the hypothesis, that smaller this measure, stronger the hypothesis that accuracy is indeed greater than the non-information rate. So the test is indeed an exact binomial test under the null hypothesis that the accuracy is less or equal to the non-information rate. We can do the calculation of this p-value just using the binomial distribution, as we all know. So this is the result of the sex prediction. And we have, well, first of all, we have these percentages. As you can see, we have 0%, that is the minimum, 100% that is the maximum, 50% is the median, first quartile in the 25%, and the third quartile, the 75%. This is the 5-number summary by John Tukey. So what does it mean? Well, I did 1,000 simulations or 1,000 runnings of this prediction performance. So we have, for instance, the minimum value of accuracy using the BART model on the HavDES dataset is 0.127, very small. But the median is about 0.8, and the maximum achieves almost 1.0. That is the greatest possible value on this measure. Okay, so we can compare all these data sets and models, just comparing these values. I'm going to use the median, that is the center value of these distributions, but of course we can take a look on other measures that you may wish to look. So we can see that we have high accuracy on these both data sets, and for all models, remembering that we have the binary logistic model. It is a very simple model, but still have a good performance on this task of classification. The sensitivity and specificity also has great values on these measures. But I think that the most important thing, considering the accuracy measure, is to take a look on the accuracy p-value. We can see that in the most part of the simulations, we have accuracy p-values around 0.000, or we have a very significant hypothesis considering that our achieved accuracy on that particular running is indeed greater than the non-information rate. That is the largest proportion of the observed classes. Or we are in consistently, statistically making some difference using the model instead of just trying it by chance.
So as you can see, all the measures are very high, especially the kappa, that is the most hard measure of achieving high values. You can see that we have kappas around 0.7, 0.8. That is a rare thing to observe, at least in practice. And we have the same thing for the emotional valence classification. And we have marginally smaller values if you compare with the sex classification, but we still have a good way of predicting, especially if we take a look on the accuracy p-value. And here I just want to highlight that, well, the random forest and support vector machine they were very stable models, because binary logistic as well as BART, they just didn't achieve the needed accuracy to deal with we're gonna call it good model. So we can see here that random forest and support vector machine are indeed very good models, very stable models, very robust models, and this is one of the main results of our work. All the code and data set are available online on OpenScience Framework. We can take a look on the web link here. Anyone interested can download the code, the R code, and the data sets we used on this work. And if you wish to take a look more deeply in the raw data sets, we also made available, also in OpenScience Framework, some data sets that we standardized using the FFmpeg library. So this is totally available for anybody who is interested to rerun all the results and take its own conclusions. So that's it. I stay totally open to answer any question that that may be given to me. Thank you. Obrigado, Felipe. Então, acho que vamos então passar para a arguição. Vamos começar então pelo professor Alexandre. Bom, Felipe, muito legal esse teu trabalho. Eu achei muito bom, parece ser. Não tive a oportunidade de testar a ferramenta, eu quero realmente vou testar ela, mas eu achei, parece ser uma coisa bem simples e sendo claro, tu tá num doutorado aqui na psiquiatria, isso aqui parece uma ferramenta bem, o foco realmente era para as pessoas que não estão da ciência da computação, não são pessoas que são bem realmente programadores, em que normalmente essas outras ferramentas que tu menciona são para engenheiros, são para pessoas do rumo do áudio. Então, eu gostei bastante de tu ter abraçado essa causa para tentar ser uma ferramenta bem útil para esse público. Então, meus parabéns pelo trabalho. Aí, eu gostei bastante de ver isso aí. Tá? Então, já vou começar a primeira. E vai ser um bate-papo, tá? Então, pode me interromper, vamos conversar. Então, a primeira coisa, então, como tu disse, o foco é fazer uma ferramenta para pessoas que não são da engenharia, coisa assim. Então, como é que vai ser essa ferramenta mantida? Tá? Porque o mundo se atualiza, tem que ter também os sistemas operacionais atualizam, pacotes de Python e coisas se atualizam. Então, como é que tu vai manter essa ferramenta? Tu também vai ter outras tarefas na vida. O que tu pensou sobre isso? É uma excelente pergunta, professor. Bom, primeiro que esse é o meu projeto principal atualmente, por óbvio, mas é algo que eu pretendo dar manutenção por um longo tempo ainda, porque Uhum. isso realmente está dentro do escopo do que eu quero pesquisar nos próximos anos. E eu espero que, à medida que a ferramenta ganhe maturidade, a gente consiga ter pessoas trabalhando. A gente tem, inclusive, já alguns interessados. Isso a gente pode ver pela página do GitHub. Algumas pessoas já fizeram o fork da minha página, do Voice. Então, eu espero que, se isso realmente tiver
assim, a dimensão que eu imagino que possa ter, a gente possa ter pessoas auxiliando, né? E sozinho, claro, a gente não toca um projeto desse. Porque isso é uma coisa que do jeito que essas ferramentas, e também a dependência das outras ferramentas, né? Porque o teu pacote depende de outras que podem se atualizar, que daí pode quebrar o teu programa. Então, isso é uma Perfeito. coisa que eu acho que é uma coisa que tem que dar. Então, a coisa a nível, tipo, das ferramentas que nós desenvolvemos aqui, para não ficar dependente de outras coisas, a gente faz tudo em Docker. Então, Uhum. uma coisa que eu acho que eu recomendo eu vou olhar para essa ferramenta ter encapsulada, é fechada, não depende de mais nada, tu tem todas as dependências aquilo ali, e isso aí dura para os próximos 10 anos sem ninguém ter que tocar, a não ser que o Docker morra. Então, eu acho que isso é uma coisa que Perfeito. tu deveria olhar, usar, não sei se tu já usou o Docker alguma vez, é um steep learning curve inicialmente, mas depois que tu sabe usar é bem fácil. E hoje com inteligência artificial eles podem te guiar como montar um Docker, mas isso é uma coisa que nós fazemos e nas ferramentas que a gente tem de neuroimagem foi desenvolvida aqui no Childmind, até a gente ir para o Docker era horrível instalar, depender, então eu recomendo realmente dar uma olhada nisso aí para manutenção, tá? Tá ótimo. Obrigado. Uma coisa que eu estava vamos falar um pouco assim sobre a coisa de classificação que tu fez. Então, tô vendo que o foco aqui da classificação, claro, o foco é para doenças neuropsiquiátricas ou para desenvolvimento, para olhar. Então, tu fez praticamente aqui um proof of concept, mostrando, olha, isso aqui extrai, tu entendi muito bem, extrai os features, e esses features tu consegue fazer uma classificação a nível de sexo e a nível de valência, certo? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Eu estava vendo aqui a classificação do até o Random Forest, SVM, todas essas aqui. Uma coisa que eu gostaria de saber, a nível do split, tá? Tu fez 1.000 interações do 70-30 split, né? E na base de dados que tu fez, como é que foi esse split 70-30? Porque tem atores que falaram voz, que eles têm mais de um segmento de áudio, certo? Sim, Então, nesse sim. treinamento, como é que tu fez? Tem uma pessoa que tem dados nos dois pontos Não, isso ou não não? aconteceu. Eu Tá, tive todo o cuidado de garantir que a mesma pessoa não estivesse ao mesmo tempo no treino e no teste. Então, ótimo. por exemplo, na primeira base de dados, no RAV10, nós Uhum, tínhamos 24 falantes. uhum, 70% disso, o piso inferior de 24, 70% são 16. Então, a gente tem 24, 16 a 16, a gente tem 735 mil combinações aproximadamente uhum, de seleção falantes. uhum, Destas 735 mil, eu peguei 1.000 simulações, aleatoriamente. Pode uhum, ser que, eventualmente, alguma delas tenha se repetido, ainda que a chance seja bastante baixa, mas isso também problema, não seria um problema. problema. No caso do crema D, a gente tem Uhum, combinação de 91, 63 a 63. Eu fiz a conta, dá algo na casa de 223 septilhões de uhum. combinações. Então, aqueles 1.000, claro, de novo, passa a ser um farelinho aí no meio dessas tantas combinações. Então, eu tive todo o cuidado para garantir que o mesmo falante, de forma Então, alguma, ótimo. estivesse ao mesmo tempo no treino teste. E isso é ótimo que tu fez isso aí, então isso aí prova um pouco, prova mais a generalidade da classificação, porque se tu tá também usando o mesmo autor nas duas falas, daí não é generalizado. Mas agora uma pergunta então, e treinar num banco de dados, testar no outro? Esse é o próximo passo. Porque, assim, Porque acho que o isso, primeiro isso aí passo. que Oh, desculpe. porque, vou falar. A gente primeiro fez algo dentro de bases de dados controladas. Então, Uhum, tanto o Crema D quanto o RAV10 são bases de atores. E é tudo muito padronizado. Então, a gente uhum, começou daí. Que, na verdade, os primeiros áudios que eu testei, toda a questão começou do Voice, quando a gente estava com as bases do INPD, que o Giovanni, uhum, né, ajudou aí, pois. junto com outros professores a colecionar. E são bases com centenas, na verdade, milhares de áudios. E essa foi a minha primeira tarefa, dar uma olhada naqueles áudios. Uhum.
Então, a grande dificuldade para testar a ferramenta era a variabilidade dos áudios. Eu não sabia se o que eu estava encontrando era a variabilidade do áudio ou da minha ferramenta. Então, a gente deu um passo para trás, a gente fez algo bem estável, com tudo controlado, bonitinho, atores, repetição, microfone calibrado, e esse é o resultado, então, dessa primeira etapa. A próxima etapa é para, vamos dizer assim, o mar aberto. A gente vai ter áudios não padronizados e a gente vai ter que trabalhar em cima dessa realidade. É claro que a gente espera ter uma acurácia menor, mas eu acho que os resultados aqui mostram que a gente tem um potencial muito grande de fazer essas extrações de maneira automática. Porque Uhum. não só para sexo, que tem uma classificação com uma acurácia muito alta, mas a própria valência emocional. A gente tem ali uma accuracy p-value de zero para praticamente todas as interações, o que Uhum. demonstra que quando a gente consegue de alguma forma controlar o áudio, a captura e inferência passam a ser absolutamente possíveis. Mas, de novo, é o desafio próximo, né, de trabalhar realmente com dado não padronizado. Não, tu entrou já na minha próxima pergunta, porque esses bancos de dados provavelmente foram feitas gravações em estúdios. Isso não sei se não vai ser a realidade do que realmente De quando forma é alguma. paciente. Então, por exemplo, num caso que tu queira testar, você tem, provavelmente, pessoas vão querer gravar áudio no próprio celular, ou tu vai mandar um paciente, ó, fala essa palavra, daí tu pode extrair esse dado e poder fazer uma classificação. Então, vai ter uma grande variabilidade da frequência de amostra, da qualidade do som, de ruídos externos, que isso é uma coisa que também que vai ter muita coisa. Então, não, tem muitas coisas que iam ter entrar em contradição. Claro, tu começou a primeira base, tem muitas etapas ainda a vencer para poder virar algo clínico, vamos dizer, algo que ajuda realmente a clínica. Perfeito. Mas uma coisa que ainda na parte de classificação, vocês fizeram extração de 6 features, né? Baseado no F0, pelo que eu vi, né? São a média, a mediana, eu entendi correto? É, assim, na verdade, aquilo foi um exemplo para explicar como é o funcionamento da função tag. Tá. Na verdade, a gente tem capacidade de extrair dezenas de features. E cada Uhum. feature que se extrai, a gente multiplica por 6, porque cada feature dá origem a 6 medidas resumo, que a Tá. gente obtém via tag. Então, se, por exemplo, tu só quiseres extrair o F0, tu vai ter, depois da tag, 6 colunas, a média, o Ok. desvio padrão, etc. do F0. E a gente teve não só o F0, a gente extraiu dezenas de features e colocamos todas elas a competir nos modelos. Então, assim, classifica aí. Isso aqui são informações da fala dessas Uhum. pessoas. E essa pessoa está com uma valência positiva ou negativa. Agora, Uhum. calibrou o modelo com esse conjunto que ficou de fora da amostra, todos calibrados. O que que, o Certo. que que a gente prevê? Então, quantos Fs tu usou mesmo de Na verdade, features? Fs, a gente usou do F0 a F8. O F0 é a F8. frequência fundamental ou Sim, basal, sim, sim. que é a Então, frequência em Hertz, e o tá. F1 e F8 são os formantes. Mas a gente tem também NFCC, ganho, Zero Crossing Rate e outras Tá. features que eu poderia listar com detalhes pela documentação. Tá. Mas agora tu já entrou na minha pergunta aqui que eu estava olhando. Isso são bastante features, tá? Sim. Então, eu estou avaliando alguns momentos que tu está fazendo a classificação. Tu tem, por exemplo, aqui no no tua pior acurácia, tá? No Random Force é 0,1. Então, por tu ter tantos desses features, isso aí pode ser que tu está acontecendo algo que se chama overfitting. O teu modelo tá se especializando demais naquele grupo de treinamento, tá? Em que isso acontece quando tem muitos features nos dados. Então, uma coisa que eu não sei se foi feito, que também seria, que é algo que é muito interessante, que isso é uma coisa que a gente faz quando a gente vai fazer coisa de classificação de dados de cérebro, tá? Eu tenho alguns artigos que a gente fez sobre classificação de dados de cérebro. Tá, legal, eu consigo distinguir alguém com autismo e alguém com um paciente controle. Tá, mas que isso ajuda a ciência? Então a gente tem que voltar atrás e ver quais features realmente ajudaram, são os mais pesados para a classificação.
E esses voltam a informar a biologia, tá? Então, essa é a minha pergunta. Então, desses features que tu fez, vocês chegaram a olhar quais que estão, por exemplo, no SVM, tu tem o support vectors, tá? E aquilo ali são os features que são mais fortes, que ajudam a definir a classificação. E no Random Forest também tem a mesma Sim, coisa de tu fazer, tem técnicas de tu sim, leave aquele feature out e faz a classificação, ver quanto que muda. sim. Chegaram a olhar A isso aí? gente, sim, nós fizemos um ranqueamento de importância das variáveis, mas acabou que eu não coloquei isso, porque eu tive que resumir uma Uhum, história muito longa. Mas sim, nós fizemos, e já te adianto que média e mediana de F0 são assim, os campeões. Assim, não tem uhum, modelo de qualquer classe que deixe média e mediana de F0 de fora, assim como as próprias aquelas que nós propusemos, que são os 4-month removals, elas também têm bom uhum, desempenho lá nos top variables. Mas sim, a ideia agora é a gente ampliar o número de classes de modelo e para cada uma dessas classes a gente tem um conjunto das top features. Tá? uhum, Isso é um dos próximos passos que a gente está prevendo, mas isso toma muito tempo de processamento. Eu levei assim alguns dias para conseguir chegar nessas tabelas. uhum, Ah, e então assim uma melhoria que a gente está desenvolvendo é tratar algumas dessas funções via GPU, porque uhum. dado a quantidade de simulações que a gente vai fazer, com a quantidade de classes de modelo, a quantidade de features, a gente precisa ter muita eficiência. Então isso é uma coisa que eu estou trabalhando na base da biblioteca para a gente poder ter esse poder computacional e poder rodar tamanha quantidade de classes e classificação. Assim, a gente já fez assim, alguns estudos bem interessantes que demonstram, sim, Porque tu vai algumas top variables. para isso aí, para fazer esse tipo de teste, tu tem que fazer tuas 1000 simulações vezes o número de features que tu tem, né? Porque tu tem que fazer um leave feature out classification, né? Então, isso É é bem embora. ou GPU ou fazer num cluster. Não sei se aí na URGS tem um cluster que vocês podem utilizar, que Tem isso aí computadores de pede para alto ser, desempenho. isso aí pede para ser feito em um cluster. E tu tá entrando nas perguntas que eu tenho para essas. Quão pesado que é para rodar essa ferramenta? Posso rodar simplesmente no meu laptop aqui? Ou, por exemplo, quando eu quero olhar banco de dados grandes, né? Eu vou querer rodar centenas de pessoas, centenas de áudios. Como é que é? Na verdade, ela é bem eficiente. Uhum, A própria extração do extract features ela é bem rápida. tá. Tudo que eu fiz foram em máquinas locais, então a ideia é eu fazer primeiro, obviamente, no laptop. Depois eu tenho aqui uma máquina de trabalho, que também não é uma super máquina, tem aqui 12 núcleos de processamento e 48 GB de RAM, não é nada do outro mundo. E foi em Uhum, cima dessa máquina que eu fiz todos esses treinamentos que estão apresentados aqui no trabalho. Mas ele é bem eficiente. Talvez a função que mais custe computacionalmente seja a diarize, que ela leva mais ou menos o tempo do áudio para detectar as partes vozeadas, as partes faladas, uhum, aproximadamente, né? Claro, fazendo tá. paralelismo com os 12 núcleos. Então, salvo a diarize, todas as demais funções são bastante eficientes, incluindo a tag e a própria extract features. Claro que ela vai ter que fazer a leitura do áudio e ela vai fazer a extração e ainda o resumo dessas variáveis. Então, claro, Uhum. existe um custo computacional, mas ele é factível em máquinas sem GPU, tanto que tudo que foi rodado até agora foi em tempo de CPU. Tá, ótimo. Que isso é uma coisa que pessoas também têm que ter ideia de, eu quero processar tantos dados nesse tipo de computador. Para pessoas que querem fazer análise de grandes bancos de dados, por exemplo, agora, se eu quero usar um cluster, eu tenho que mais ou menos chutar e dizer, olha, eu quero tanto a alocação de tanto de processamento. Até quando tu vai usar coisa na AWS, tu tem que prever quanto. Então, tu providenciar essa informação também no site, alguma coisa. Se para fazer grandes análises, as pessoas podem se preparar para isso aí. Eu tenho um jeito de calcular quanto de CPU vão precisar para analisar. Perfeito, ótimo. Já anotei. Tá. Minha última pergunta aqui. Em relação ao
Não, na verdade, tem mais duas perguntas, tá? É tu fez os blocos de 10 milissegundos. Chegou a analisar o efeito se tem algum bloco maior, ou se tu modificar o tamanho da Na amostra? verdade, sim, na verdade, a parametrização da fatia do áudio ela pode ir até 1 milissegundo. Tá. A definição de 10 milissegundos ela é um tanto empírica e eu fui fazendo alguns testes. Eu fiz coisas mais grosseiras, coisas mais refinadas, mas em especial com uns colegas lá da Engenharia da Computação e da Linguística da PUC, do LAFA, o Laboratório de Áudio e Fonética Acústica, onde começou o embrião do que a gente hoje chama de voz. Lá a gente discutiu muito e com base no know-how dos linguistas, dos engenheiros que estavam no grupo à época, a gente chegou numa fatia de 10 milissegundos como algo que não fosse tão refinado, mas que pudesse ter uma certa qualidade de extração. Uhum. Além de ter a facilidade de ter 100 fatias por segundo. Tem esse apelo assim, intuitivo que também nos chamou a atenção. Então, por esses motivos, a gente acabou padronizando para Tá. 10 milissegundos, mas isso é totalmente parametrizado. É ao Uhum. gosto do analista. Ele E pode depende botar também de um a quanto ele... e depende também da taxa de amostra do áudio, na verdade, Sim, também. Então, tem sim, vários fatores. sim. Por isso que a gente tem um trabalho muito grande de padronizar o áudio Uhum. Tá. antecipadamente. Então, esse trabalho de pré-processamento ele é bastante custoso, talvez até mais custoso do que a análise em si. Uhum. E uma pergunta em relação sobre o áudio. Então, realmente, tu fez uma classificação, dá para ver que classificação de sexo, conseguiu isso. Isso era o mínimo benchmark. Se isso aqui não funcionasse, aí teríamos problema, porque áudio de, a nível de sexo deveria ser fácil, né? E daí valência, claro, é um nível um Perfeito. pouco mais difícil. E até no teu artigo, tu reconheceu que na verdade, tu fez o teste de valência, que eu entendi, tu fez o teste de valência juntando os sexos, né? Deveria ter feito a separação, fazendo só a valência entre homens e só das mulheres. Então, Isso, vi que tu escreveu isso aí como uma limitação. E uma isso. pergunta que eu tenho agora, então, e idade não afeta? Possivelmente afete, mas eu não tinha essa informação nos bancos de dados. Eu não tinha essa variável para quebrar e ver tão segmentadamente, mas eu tenho convicção, não tenho provas ainda, mas eu tenho Aham. convicção de que sim, a idade vai afetar. Claro, não uma faixa de 2, 3, 5 anos, mas Sim, uma mas é pessoa legal. idosa fala diferente de uma pessoa jovem, É, isso exatamente. é, Que isso aí também, daí vai modificar. Obviamente, tu pega uma pessoa com 70 anos e um jovem com 20 anos, o F0 vai ser bem diferente, né? Só baseado certamente. pela idade, mesmo sendo tudo igual. Então, eu acho que então nessa base de dados eles não providenciam idade dos Não. participantes. Assim, eu peguei as colunas mais padronizadas entre bancos de Tá. dados para poder fazer esse comparativo. Uhum. E acho que além da média, talvez as medidas de variabilidade, desvio padrão, coeficiente de variação, para o idoso deva ser ainda maior. Ele tem Certo. uma oscilação maior na voz que ele reconheceu. Ótimo. Ok. Muito bem. Muito bem, Felipe. Essas são as minhas perguntas, tá? Um excelente trabalho. Gostei muito de ver isso aqui. Eu Muito passo obrigado, a professor. palavra. Obrigado, Alexandre. Então, passo então a palavra para o professor Rodrigo. Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, professor Rodrigo? Primeiro, eu queria agradecer aí pelo convite, né, para fazer parte da banca de defesa da tese do Felipe, né, agradecer ao professor Giovanni, né, cumprimentar também o professor Alexandre, o professor Ives, que nos acompanham aqui na banca. Bom, eu vou tentar trazer algumas questões complementares em relação ao que o professor Alexandre já trouxe, tá? E para que a gente possa, para que eu possa entender um pouquinho algumas dúvidas e também, tal, eventualmente trazer algumas sugestões aqui para o documento, né? Eventualmente até para futuras publicações, tá, Felipe? Bom, a exemplo do que já foi mencionado anteriormente pelo professor Alexandre, eu acho que eu né, aqui vou me colocar numa posição, né, de quem
tá muito mais né, por dentro da metodologia, né, daquilo que está sendo proposto metodologicamente, né, porque obviamente eu tenho não tenho a competência, né, do ponto de vista do tema, né, da área da psiquiatria. Então eu vou aqui me ater a questões, né, relacionadas a quem está lendo, né, do ponto de vista técnico, o documento, e também quem está lendo esse documento e tentando compreender a aplicação disso em uma área que eu não conheço, né, do ponto de vista, né, de causa, né, lá do tema no qual está sendo proposta essa aplicação, tá? Então, vamos lá. Bom, então, diante disso, eu queria, acho que, deixar claro que eu entendi, né? Então, isso é interessante, eu consegui compreender a lacuna que o Felipe está tentando abordar. Então, eu entendi o que tu está querendo e entendi a relevância disso e a ideia, né, de facilitar a interpretação. Eu acho que talvez seja, né, uma das principais bandeiras aqui, porque, pelo que está exposto no documento, já há pacotes que fazem, né, a extração de algumas features, e o que está sendo né, a tentativa aqui do pacote, e o que foi executado de fato, né, é uma maneira de encurtar, né, esse processo de extração de features para que já possa ser utilizado, né, em modelos preditivos, em análises. E aqui eu acho que cabe também uma menção aí, positiva, né, em relação ao uso de dados de áudio, né, como uma alternativa para entrevistas, né, porque a gente sabe a maneira como as coisas, né, evoluem, tem evoluído, né, a gente cada vez mais tende a ver, não apenas, né, na psiquiatria, mas em diferentes campos, né, áreas do conhecimento, né, cada vez mais os algoritmos trazem uma precisão muito grande, né, e um grande suporte à tomada de decisão, pelo menos uma ferramenta, né, para que o ser humano tenha ela como aliado ali, né, nesse processo de análise, e eventualmente, né, com o aprimoramento disso, poder até chegar, né, a soluções mais acuradas, né, eventualmente até do que um ser humano conduzindo uma entrevista ali, né. Então, eu acho que aqui tem um potencial muito grande, então é algo que de fato está, né, naquilo que se tem hoje, né, que se busca hoje em pesquisa, do ponto de vista de uso, né, de inteligência artificial para poder chegar a uma decisão mais, um diagnóstico ou uma interpretação, né, sobre algum tipo de comportamento ou disfunção mental ali, conforme está sendo abordado no trabalho. Então, acho que isso é muito interessante, tá? Bom, em relação à parte da introdução, eu fiquei com de novo, pode ser um viés meu aqui de, né, talvez carência aí de conhecimento, né, ou talvez até diria ausência de conhecimento no tema, né, mas eu sugeriria na introdução que tivesse um link com o benefício de interpretar as valências, né, e o sexo com o mental disorder, porque isso aqui não é um problema, não é algo grave, né? Enfim, eu lendo, como tu recebe uma promessa, né? E diz assim, pô, nós vamos trabalhar isso para interpretar a mental disorder. E aí a gente chega no final e tem a interpretação de valências, né? Ali, e do sexo, né? Então, eu acho que valeria quase como uma espécie de um disclaimer ou alguma coisa do tipo, como, né? Poxa, entender as valências já é um passo, né? Para depois poder chegar, né, na ideia do mental disorder, que eventualmente, né, sobre o meu ponto de vista, é um desafio ainda maior, né? Então, acho que deixar claro que o trabalho ele é um caminho, né, para chegar lá, e super justo e tudo ok. Depois, no final, fica claro, acho que eu consegui compreender, né? Mas eu acho que para quem lê, fazer alguma espécie de um ajuste ali na introdução, especialmente, eventualmente lá na conclusão, né, em sugestões de pesquisas futuras, o como isso aqui tem potencial para, de fato, né, atacar, abordar lá a questão de mental disorder, tá? Então, acho que aqui ficou uma parte que seria legal, tá?
Bom, eu vou agora tentar passar aqui alguns comentários meus, Felipe, e aí algumas questões também eu posso ir te perguntando aí ao longo do caminho, tá? Bem, Perfeito. em relação aqui uma questão pequena, de novo, é um ajuste, mas em alguns momentos, acho que no abstract, tu traz que o software está em R, em outros momentos tu aborda ele que ele está em R e em Python. Acho que é só padronizar ao longo do documento inteiro, né, que tu tem tem um software que ele está conduzido, né, em R e em Python. Obviamente tu chama ele, né, por meio do R, tu adota ele por meio do R, mas ele usa o reticulate ali para acessar o Python também. E eventualmente é uma questão de padrão só, né? Se quiser usar somente R e em algum momento dizer que tu acessa algo de Python, legal, mas em alguns momentos, né, tá em R e em outros momentos tá dito que o software é em R e em Python. Em relação a que, bom, eu estou seguindo aqui nos meus comentários, mas em relação à questão de bom, indo um pouquinho mais para a parte ali da tua revisão, né? Eu senti assim uma necessidade, eventualmente, de novo, pode ser por uma questão de desconhecimento meu sobre detalhes, né, de análise de voz, né, mais na parte conceitual, né, por exemplo, os formands ali. Mas eu acho que seria legal talvez trazer uma definição, né, formal de cada uma desses conceitos que são abordados, né? Os formands eles são avaliados, eles são apresentados, a definição disso é apresentado bem adiante no trabalho, e ela é uma das bandeiras, né, um dos grandes pontos fortes do trabalho, algo que tu avança, né? Quando tu faz ali aquelas 3 tratamentos, né, em relação a esse conceito, e eu comecei a ler, eu falei, poxa, mas o que são isso? Aí eu fui buscar aqui na literatura, eu entendi que são os picos, né, de tom ali, enfim, né, da voz, no momento do discurso, né, e aí, bom, lendo, acho que lá na metade do trabalho aparece essa definição, né, deu, pô, aqui tá aqui, né, os picos, né. Eventualmente, quando tu abrir uma caixinha dessa, já deixar ela bem apresentada ali, né, para que o leitor saiba a importância disso para a análise, né, do discurso. Eu acho que isso ajuda bastante a guiar, né, a leitura e a pessoa ir acompanhando o raciocínio. Tá? E com a devida citação também. Em alguns casos, até acho que na própria definição ali do Forman, quando surge a definição, ele está sem a citação. Então, só cuidar esses detalhezinhos, né, para trazer a devida citação quando aborda, né, os conceitos. Bom, e aí tu tem aquela seção que tem uma série de features, né? Então eu tenho uma série de features ali que são extraídas e, e eu percebi ali uma competência muito boa, né, para explicar a parte técnica, né? E está muito claro ali a parte técnica, né? Então o que é o ACF, por exemplo, enfim, né? Todas aquelas features que tem ali. No entanto, dado o objetivo do trabalho de facilitar, digamos, né, o uso, eu fiquei me colocando numa posição, enfim, de repente, de um estudante, né, de psiquiatria que não domina, né, todo esse ferramental mais, né, técnico sobre análise de voz, como que ele vai conseguir transitar, né, na interpretação dessas features ao utilizar o pacote, né? E, e aqui é uma sugestão, né? Se não seria interessante, ou não seria cabível aí ter uma tabela, uma espécie de resumo de como, assim, por exemplo, o ACF. Legal, eu entendi tecnicamente o que ele é, mas como que eu uso isto, né, para interpretar a voz? O que isso impacta, né, em termos de interpretação, né, da voz de uma pessoa, né? E, eventualmente, se isso tem algum gatilho lá para dizer que, poxa, se tem determinado desvio aqui, isso representa um problema ou não, representa uma característica ou não, mas talvez trazer como se fosse um guia, né, de interpretação dessas features. Então, a gente tem a característica delas, né, e o que elas representam em bom discurso prático, assim, né, ou seja,
como eu vou pegar aquele número que está lá, ou aquele conjunto de valores, e interpretar aquilo, porque eventualmente lá no modelo eu vou fazer, aquela feature vai ser a mais relevante. Ah, mas o que representa ela ser a mais relevante, né? O que ela traz, né? Que tipo de avaliação eu consigo derivar, né? Daquele valor que está posto ali, né? Então, eu acho que isso é algo que seria bem legal e, eventualmente, até, né, em termos de documentação do pacote, poderia também estar incorporado, porque eu acho que, né, como muitos não vão ter esse conhecimento profundo, né, técnico sobre a análise de voz, eles vão poder atalhar, né, e se valer muito desse conhecimento que tu está gerando. E utilizar, inclusive, isso para referenciar o teu trabalho, né, para poder dizer, olha, essa variável aqui, essa feature aqui foi importante por isso, conforme o trabalho lá do Felipe. Então, acho que isso vira também um grande repositório aí, né, para a fonte, melhor dizendo, né, para autores futuros poderem citar o teu trabalho, né, e se guiar na interpretação. Aqui eu faço uma relação assim com vários outros autores, né, que abordaram questões metodológicas e eles trazem lá, enfim, interpretações, até níveis. Olha, esse nível aqui é ruim, esse nível aqui é bom. Enfim, quanto mais balizadores, né, tu conseguires trazer, eu acho que ajuda muito né, contribui muito para a literatura e vai certamente auxiliar autores aí que vão ler o teu trabalho e eventualmente utilizar o teu pacote, tá? Então, isso seria bem legal. E vai dar um caráter muito prático ali, né, para aquela sessão muito bem construída, de novo, né, do ponto de vista metodológico, relacionado às features, tá? Bom, em relação aos resultados lá do teu trabalho, tá? A gente tem ali a análise dos percentis já no segundo artigo, tá? A gente tem a análise dos percentis e ali ele é apresentado no resumo, né? No entanto, no método ele não é falado. Acho que é legal trazer um pouco, porque é algo importante, né, do teu trabalho, a quebra, né, das tuas iterações, ali, as 1000 amostragens que tu faz, né? Aquilo ali é bem fundamental para avaliar a performance, né, lá dos teus modelos, e aí ele não está apresentado no método, essa questão dos percentis está só no resumo, né? Então, acho que é legal, talvez, deixar isso bem claro ali no método, tá? Bom, Tu diz a separação 70-30. não, a questão do 0, 25, 50, 75 e 100. Sim, dos five number. Tá, ok. Exato, isso aí. Ele talvez está mas ele está muito bem explicado no resumo, né, do artigo, mas no método ele acaba não sendo tão bem explicado ali, né? E aí, quando tu vai analisar os resultados, tu tem que olhar, pô, mas como é que ele... Tá, legal, entendi o que é isso aqui, mas eu fui lá no resumo para me recordar, né, do que era a interpretação da tabela, né? Bom, e aí, sobre a questão das tabelas, eu tenho uma dúvida aqui em relação às análises de sexo. Elas estão, eu acho que, bem redondinhas ali, assim, né? Acho que não tem muito o que né, se ter dúvidas ali, porque os resultados ficaram muito bons e, conforme o professor Alexandre comentou, acho que é esperado e que bom, né, que as features foram relevantes, né, para poder acertar ali, né, o sexo, tá? Agora, em relação às valências, fiquei com uma dúvida em relação à especificidade e que nos modelos ali do Random Forest, do SVM, a especificidade, elas não foram tão boas, né? Na verdade, elas não foram boas, né? E aí, eu não sei se não seria interessante fazer algum tipo de ressalva ou observação, né, sobre isso nos resultados, porque a gente sabe que, enfim, é importante que o modelo ele acerte as duas classes, digamos, né? Aqui a gente tem ali as classes que estão sendo consideradas, é importante que ele acerte todas elas, né? Se tiver mais de uma, inclusive, né? Então, eu acho que aqui a especificidade, e aí é bem curioso, porque no Accuracy P-Value, esses dois modelos foram super bons, né? Inclusive, tu reporta ali que eles foram, né, os que melhor performaram, e eu fiquei um pouco com essa dúvida de o porquê eles
entregaram um bom valor, né, no accuracy p-value e a especificidade não foi tão boa, né? Então acho que talvez tenha uma explicação para isso e é só de repente botar a luz e não sei, talvez algum revisor aí um pouco mais criterioso, né, possa vir a questionar isso, né, em um processo de revisão. E eu acho que vale ali, né, ter uma explicação. Eventualmente, eu não sei se tem desbalanceamento de dados, chegou a comentar um pouco sobre isso, não sei se pode ser uma explicação. Sim. No Crema D, ele tem um desbalanço bem grande, em especial no Emotional Valence. Isso causa alguns distúrbios nos modelos. Mas só uma ressalva que eu gostaria de fazer é que as simulações foram todas feitas com base nos métodos padrão das 4 classes de modelo. Então, talvez um fine-tuning, que eu inclusive aponto como uma potencial melhoria, possa dar conta disso, né? Existem outras técnicas de refinamento, mas que por questão de tempo a gente não teve condições de implementar, mas certamente elas tendem a melhorar. Tenho certeza que a daí para Legal. melhor. E é muito, assim, como é que eu posso dizer? É muito legal ver essa tabela aqui, né, com diferentes métricas, né? Então mostra uma transparência, né, do resultado, mostra que tu não está fazendo picking, né, de resultado, ou seja, está aqui, né, diferentes métricas, todo o histórico, então tu não está trazendo a média, né? Muitas vezes os autores mostram a média, né, ou mostram a mediana dessa distribuição lá do cross validation lá, então tu está trazendo, né, diferentes pontos dessa distribuição. E a gente percebe uma clara consistência, né, dos resultados ali, que são resultados bastante satisfatórios, exceto esse que me chamou a atenção, mas aqui fica essa assim, menção positiva, né, de o quanto isso daqui traz uma segurança, né, de que, de fato, essas features estão ajudando, né, a tomar boas decisões lá em relação a sexo, sem dúvidas, e a valência ali, né, pegando principalmente aquelas que tu usou como base, ali, como a accuracy p-value, né. Então, acho que só fazer, talvez, botar uma lupa ali sobre aquela questão da especificidade, né, que eu acho que é importante e geralmente é uma crítica muito fácil, né, se faz aí a modelos que acertam a classe majoritária e erram a classe minoritária, por exemplo, né, que é o que muitas vezes né, pode ser o problema aqui, tá? Ok. Bom, em relação aí aqui as variáveis, né? Eu acho que nesse segundo artigo, e talvez isso tenha um pouco a ver com a questão também que o professor Alexandre trouxe anteriormente, né? Talvez trazer uma lista, né, de quais features foram consideradas, né? E eventualmente essa lista pode ser apresentada até junto com aquela que tem mais peso, né? E aqui fica uma questão que até a gente trabalhou aí em outro projeto, né, que é eventualmente utilizar algoritmos tipo Lime ou o Shapley velho, né, para tentar entender, né. O Lime, ele até eu estava utilizando esses dias aqui e ele consegue chegar a um efeito geral, digamos assim, né, consegue generalizar uma ideia parecida com a lógica da regressão, né, mas para não apenas dizer o quanto a feature ajuda, né, a dizer se acertou ou não acertou, que é uma opinião, né, por exemplo, um Gini ou, né, o mean decreasing, né, in accuracy, in accuracy ali, que tem as métricas, né, que acabam trazendo a importância das variáveis, mas também tentar mensurar o efeito, né, dessas variáveis na valência, por exemplo, né? Então, ou seja, tentar entender que features mais produzem efeito em uma valência positiva, mais levam a uma valência negativa, né? Então, eu acho que isso pode ser também talvez até uma extensão desse projeto, né? Talvez um outro artigo trazendo essa transparência e não apenas olhando a importância de variável, mas também o efeito, né? O quanto aquelas features contribuem, né, para um output X, né? Lá no resultado da valência, por exemplo, que parece ser algo bem importante aí, né, para diagnósticos, enfim, de pacientes, né? Então, acho que isso pode também ter um efeito teórico muito legal, né? Para informar aí os leitores sobre como transitar, né, nesse uso de dados de voz para diagnósticos, né? Então, abrir a caixa preta, digamos assim, né? Lá daqueles modelos ali de machine learning, como o Randall Forest, por exemplo.
tá? Ok, então isso aqui é só uma sugestão, né? Bom, e, e bem, e aí em relação ao trabalho do primeiro artigo, tá? Um último comentário aqui, Felipe. O artigo ele traz, eu rodei ele aqui, né? O pacote, enfim, rodou tudo bem aqui no meu computador e ali com o que tu tinha no manual, ele rodou super bem. E eu comecei a entender um pouco, né, a sistemática, né, da geração das features a partir né, da implementação ali, de fato, do exemplo que tu traz lá no pacote, né, no manual do pacote. E aí fica uma sugestão, talvez aquele cara que está de fora, né, pode trazer as sugestões, às vezes, que são um pouco mais simples, mas, eventualmente, a exemplo do guia que eu comentei lá na tabela de features, né, no próprio manual do pacote, tentar trazer uma espécie de guia, né, de como interpretar aquele resultado. Né? Então, do tipo, eu tenho ali, por exemplo, né, o F0, né? Eu tenho aqueles gráficos, né, que saem ali, e eu, obviamente, né, não tenho aqui a competência técnica para interpretar os dois gráficos que surgem ali, né, quando a gente roda o pacote, né? Então, talvez no manual trazer essa interpretação, né? Trazer, poxa, por exemplo, tem um dos gráficos ali que ele tem ondas muito claras em 4 regiões, eu acho, e numa quinta região ele tem um pico, né? O que significa aquele pico, né? Então, eventualmente trazer uma espécie de um tutorial, né, informando o leitor sobre como interpretar e como utilizar aquele gráfico, né? Eu acho que isso também vai dar uma atração muito legal para quem está usando o pacote, né? Porque é algo que eu, enfim, né, também programo aqui e sei que a gente muito facilmente mergulha num algoritmo de programação e para a gente faz muito sentido aquilo, né? E evidentemente faz. No entanto, para quem vem de fora e roda aqueles códigos, né, ele está pegando aquilo pela primeira vez, né? E aí tu recebe um gráfico daquele, aí tu recebe as medidas ali, né, de F0, por exemplo. Ok, como eu interpreto isso, né? Tu que está por dentro disso, eu acho que quanto mais tu instruir o leitor, o usuário do teu pacote, né, sobre isso, eu acho que melhor ele vai conseguir dar o devido uso para aquilo, né? Porque senão ele não vai ter o benefício que tu prometeu, né? Ou seja, ele vai ter que usar aquilo ali e vai ter que estudar as features, né? E aí, eventualmente, ele poderia usar um outro pacote, né? Então, talvez, quanto mais tu conseguir mastigar a interpretação dos outputs do teu pacote, né? Deixar bem claro ali, melhor vai ser o uso disso, né? Pelos usuários e, principalmente, assim, a gente acaba ensinando aqui alunos, por exemplo, sobre disciplinas de pós-graduação. Ontem mesmo eu estava numa disciplina ali ensinando um método quantitativo. As pessoas não tinham, elas não têm muitas vezes, né, o interesse, né, em ir no livro mais denso, mais técnico, né? Eles gostam muito do tutorial, muitas vezes, aqueles que usam de maneira mais instrumental, né, o método, né, que não estão lá desenvolvendo a metodologia, que usam de maneira mais instrumental, eles gostam muito desses tutoriais, né? E eu acho que isso seria um trunfo muito grande que tu teria para estudantes, por exemplo, de psiquiatria poderem, né, fazer o uso muito rápido, sabe? A curva de aprendizagem pequena, né? Então, acho que isso seria bem legal. Bom, e aí, em relação às questões de performance, eu acho que eu tinha também aqui dúvidas sobre isso, né? E eu acho que tu respondeu antes com as perguntas do professor Alexandre, então eu não vou sobrepor aqui a pergunta, né? Mas eu tinha também essa dúvida, né? O quanto isso vai performar em áudios mais longos, né? Em entrevistas mais longas, eventualmente, né? Não sei se áudios, ali os áudios que tu tinha, acho que não eram áudios tão longos, né? Mas eventualmente uma entrevista, sei lá, que alguém grave de 1 hora, por exemplo, é viável, não é? Qual é a aplicabilidade disso para pegar um áudio longo, por exemplo? Funcionaria ou tem que ser partezinhas menores de áudio? Não, ele funciona super bem em áudios longos. O extract features e os tags, eles são relativamente eficientes para esse tipo de áudio. E, de novo, o custo computacional maior no momento está dentro da função diarize.
detectar as partes roseadas é a parte, sem dúvida, mais custosa. E a questão dos pedaços pequenos é simplesmente por uma questão de operação. Facilita a tua operação, tu ter vários pedaços pequenos, pode paralelizar, etc, etc. Então é mais uma questão desse tipo. Mas, inclusive, eu tô bolando um método alternativo ao Diarize que seja mais eficiente do que o método atual, que é um método que puxa lá do Pianote, lá do Python. É um método mais descritivo, mas eu acho que ele pode ser competitivo e muito, muito mais eficiente do que está implementado hoje. Então, mas isso, de novo, é um ongoing work. Uhum. Ok. Bom, eu acho que são esses os meus comentários, né? E mais uma vez, assim, incentivo ao final do trabalho que tu faça esse link, né? De tipo, como o teu trabalho ajuda ao diagnóstico, né? E avança, né? Esse caminho para Uhum. poder interpretar aí mental disorders, né? Que eu acho que é o grande benefício, né? Para o campo aí de pesquisa que tu tens. E quanto mais tu fizer esse link, eu acho que mais a tua promessa inicial, no final, ela é bem aceita, tá? Tá ótimo. Ok? Então, acho que são esses os meus comentários e parabenizo aí pelo trabalho aí, acho que tecnicamente muito bem conduzido, né? E com um artigo aí já aceito, com um pacote também validado, né, pela comunidade aí do R. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Então, passo a palavra ao professor Ives. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite do Felipe e do professor Giovanni para compor a banca como relator também. Queria cumprimentar meus colegas de banca, o professor Alexandre Frank e o professor Rodrigo Helst. Eu estou aqui na posição de relator, Felipe, então como representante do nosso PPG, tem um aspecto, digamos assim, mais talvez de métricas técnicas do PPG para aprovação do doutorado, né? Então eu vou primeiro discutir um pouco sobre esse tema e depois eu vou fazer uma ou duas ou quem sabe três perguntas, mais assim como sendo o psiquiatra da banca, né? Para ver o que que a gente pode daqui a pouco pensar em aplicabilidade, próximos passos, né? Então, desse primeiro aspecto, como membro do PPG, Felipe, a gente espera que um aluno durante o doutorado ache uma pergunta de pesquisa relevante, né, como tu achou, o tema da fenotipagem digital, mais especificamente a utilização, digamos assim, de marcadores relacionados à voz. É um campo promissor, né, que tem bastante expectativa e bastante investimento atual da comunidade científica. Ah, Tu não só acha a questão relevante de pesquisa, mas tu acha o grupo de pesquisa relevante para te instrumentalizar nessa jornada, que é o grupo do professor Giovanni. Tu nos apresentou aqui uma tese muito bem, assim, cuidadosa, muito bem produzida, né, típica de quem vem da área das ciências da computação ou da matemática, né, utilizando aquele látex. Então, assim, muito cuidadosa, muito bonita a tese e a apresentação também. Basicamente, assim, a gente pede que o aluno de doutorado faça a apresentação em inglês. Tu fez bateu essa meta do nosso PPG também, né? Então, esses aspectos mais técnicos, né? Achar questão de pesquisa relevante, achar um grupo de pesquisa, apresentação em inglês. Eu não vou nem comentar a questão da análise estatística, que eu sei que mesmo antes de entrar no doutorado, tu já tinha essas habilidades, é o teu background, né? Então, tu provavelmente te qualificaria para ser um professor do PPG de estatística, né? A escrita também em inglês, que a gente espera que o aluno de doutorado se desenvolva, né? E o aspecto também da liderança, né? A liderança nem sempre é uma habilidade tão intuitiva. É tu juntar pessoas, às vezes de áreas diferentes, para todo mundo conseguir trabalhar em prol de um objetivo. E a pesquisa, incluindo a neurociência, ela só avança quando a gente tem se beneficia não só da inteligência coletiva, mas a inteligência coletiva multidisciplinar, né, que é o que a gente está vendo hoje aqui
na tua tese, né? A intersecção da área das exatas com a área da saúde, né? Bom, a gente tem algumas métricas nesse parâmetro, como a apresentação em inglês, que eu já falei, e submeter o artigo em revistas Qualizar, né? A gente pede 2 artigos, um deles aceito, e tu bateu essa meta também, né? Então, tem um artigo aceito numa revista de bom fator de impacto, tem um outro... o segundo está aceito também, agora eu não lembrei, eu acho que está submetido. Não. Está submetido, não aceita ainda. E, além disso, Felipe, outra coisa que eu achei muito interessante é que não só tem um acréscimo para a comunidade científica, mas tem um produto técnico aqui, né? Então, isso é algo de se ressaltar nesse período de que tu fez do doutorado, né? Tu fez um produto técnico, tu sinalizou na tua apresentação, que certamente vai ser utilizado, né, por outras pessoas. Eu estava aqui na tua banca, a Aline Zimmermann, que está aqui, me mandou um WhatsApp, já querendo saber do teu pacote, que ela está trabalhando também com fenotipagem digital. Tem outra aluna do meu grupo, que é a Ana Luísa também, que estava aqui te acompanhando também, já mandou uma outra mensagem. Então, isso mostra, mesmo aqui no pequeno grupo, a curiosidade que o pessoal tem sobre esse assunto. A Aline está até dizendo assim, eu já te enviei um e-mail, Felipe. Então, Estamos à disposição. tu vê assim, tu está produzindo algo que de fato tem muito apelo, né? Então, assim, desse aspecto mais técnico, né, de aspectos de liderança, a produção de artigos científicos, no teu caso, não só de artigos científicos, mas de um produto técnico, né, achar uma questão relevante, eu acho que essas questões, assim, mais técnicas que o nosso PPG pede que o aluno desenvolva durante o período do doutorado, parece que tu contempla essas questões, né? E curiosamente, Felipe, O que é BT? eu tava, eu tava vendo aqui a tua tese, e aí eu coloquei, eu não sei se era no Google Scholar ou foi no PubMed, alguma coisa do tipo, mas eu bati num site teu. E aí entrei no site e o professor Alexandre estava te perguntando como é que tu iria manter esse pacote, né? Mas eu vi que tem várias coisas ali que tu é um entusiasta da ciência aberta, né? Eu não tinha Sim. isso no radar, né? E um site super cuidadoso, tem um monte de coisa de estatística, né? Tem um tutorial, um curso de estatística também lá, né? Então, me parece que tu tem um perfil de quem faz esse tipo de contribuição e de quem avança o campo nesse sentido, né? Então, esse aspecto mais técnico do nosso PPG, eu queria te parabenizar pela tua, digamos assim, pela tua excelência no cumprimento desses aspectos que a gente pede do aluno, né? Bom, Felipe, agora indo para a segunda parte, eu vou te fazer umas perguntas aqui. São perguntas que são difíceis, às vezes, de responder. Talvez não tenha resposta, mas às vezes na banca a gente fica pensando como é que vai ser o futuro, como é que a gente vai usar essas técnicas, né? Obviamente tem muita heterogeneidade, até como a gente conceitualiza um diagnóstico em psiquiatria, o que por si já é um desafio. Mas eu fiquei pensando aqui, a primeira pergunta seria, eu fiquei pensando na generalização, assim, eu entendo que o pacote, o Voice, a ideia não é analisar conteúdo, né? Analisar coisas de entonação, prosódia, né? A intensidade da voz. Eu fiquei pensando, é generalizável assim de acordo com os sotaques e idiomas diferentes? Obviamente é uma pergunta assim muito talvez difícil de responder, mas eu fiquei aqui pensando se isso não adicionaria uma heterogeneidade a mais, assim, se é uma ou se não, ou se eu estou falando alguma coisa que não tem sentido a gente se debruçar, né? Se variaria com sotaques diferentes, até idiomas diferentes, não o conteúdo em si, mas a maneira como a pessoa se expressa, né? Sem dúvida, é uma questão muito pertinente, professor. Inclusive, o pessoal da linguística se debruça muito sobre isso, a questão dos sotaques, a questão dos acentos, né? E a gente tem hoje à disposição um banco de dados fantástico chamado Mozilla Common Voice, é um projeto
internacional com mais de 100 línguas hoje, com muitos gigabytes de áudios, e não só áudios, mas áudios anotados e validados. Inclusive, eu trabalhei em parte durante parte do desenvolvimento do Voice usando esse banco de dados, mas como ele é muito grande, eu precisei deixar ele um pouco de lado para atender, digamos, né, a entrega final, que seria a tese. Mas sim, existe muita variabilidade e ela tem capacidade de ser avaliada, de novo, com bancos de dados como esse, que é o maior banco de dados que eu conheço, em variadas línguas, com diferentes expressões, e são pessoas que doam a voz para o projeto. Então, a pessoa pode abrir o microfone e ela lê uma frase que aparece na tela na língua que ela escolher. Então, a gente tem esse rico material para trabalhar. Acho que sim, é uma etapa importante. Desenvolver essa capacidade de diferenciação, o que é sotaque, o que é intrínseco a todos os seres humanos. Perfeito, Felipe. E, Felipe, eu estava também aqui durante a tua apresentação, dando uma olhada aqui no que tem de fenotipagem digital, utilizando a voz, e me parece que muitos são artigos ainda, assim, a maior parte de depressão, né? Não sei se tu chegou a ver de outras áreas, assim, o que a turma tem feito, né? Eu vi uns aqui de depressão associando diminuição da frequência fundamental, redução da taxa de fala, aumento do tempo de pausa e alterações na prosódia associando com depressão, como sendo talvez alguns marcadores, né? Eu não sei se tem outros para outras doenças, se tu chegou a ver alguma coisa com ansiedade ou com... Fiquei pensando que mania deve ser o oposto disso, né? Com o aumento da frequência de fala, alguma coisa do tipo. Não sei se tu chegou o que tu viu na literatura, assim, sobre a associação desses potenciais biomarcadores da voz com doenças psiquiátricas. Perfeito. Assim, majoritariamente os estudos são focados em depressão, pelo menos no estudo que eu fiz ao longo desse tempo. Existem alguns estudos mais marginais, associando a outras características psiquiátricas, mas até um ponto que eu queria trazer que o meu projeto inicial era a ideia de a gente fazer um modelo para a detecção de risco de suicídio a partir da fala. E nós descontinuamos esse projeto justamente devido à dificuldade de encontrar bancos de dados estáveis, confiáveis, que pudéssemos então trabalhar nesse sentido. Mas muito da literatura que se discute em termos de depressão, eu estou fazendo né, do começo para o fim, muito se discute como a depressão é sim um sintoma importante para a causa de tentativas de suicídio, né? Mas eu diria que majoritariamente os estudos, pelo menos os que eu conheço, vão na linha do estudo da depressão. Eu não sei se isso tem uma questão de facilidade de diagnóstico. Eu realmente, essa parte, eu confesso que eu também tenho essa dúvida. Por que tanto se foca em depressão e não em outras características, em outros tipos de doença mental, que não só a depressão? Eu realmente vi muito poucos estudos a respeito de outras classes de doença mental. Perfeito, Felipe. E eu acho que talvez seja porque está no começo do campo e aí a turma acaba estudando mais depressão, né? Mas eu até achei essa ideia de ver o risco de suicídio melhor, porque não deixa de ser um desfecho mais homogêneo, mais duro, do que depressão em si. Essa do risco de suicídio, eu acho que ficaria super bem se daqui a pouco tiver um segundo passo, um pós-doutorado, alguma coisa do tipo, né? Tendo um banco de dados, porque de fato parece ser algo mais homogêneo. E Felipe, como é que tu acha que no futuro, vamos pensar aqui no futuro agora, como é que seria a integração desses modelos na... É um desafio também essa pergunta, que eu sei que tu não é psiquiatra, mas tu já chegou a pensar como é que se integraria na prática do psiquiatra? Esses modelos, assim, seria uma ferramenta de screening ou alguém que já está em acompanhamento para prever se ele vai recair ou não, para intervir precocemente, ou a gente coloca na atenção primária como screening?
ou na emergência psiquiátrica daqui a pouco para identificar se a pessoa vai ou não tentar suicídio? Não sei se tu chegou a pensar sobre essas coisas também. Sim, pensamos, inclusive, acho que a atenção primária é talvez o primeiro passo, porque a gente, se conseguisse implementar com sucesso um modelo de screening nesse primeiro atendimento, a gente certamente baratearia e agilizaria bastante, né, a divisão aí na classificação do risco dos pacientes para cada tipo de diagnóstico. Eu creio ser viável, creio ser possível. A questão toda são os bancos de dados, mas, de novo, agora que nós temos uma ferramenta estabelecida, eu acho que fica até mais fácil da gente ter um protocolo para captura de informação de pesquisa, seja em CAPs, seja em hospitais, para que a gente consiga fazer uma captura minimamente estável, rigorosa e padronizada, a ponto de a gente conseguir ter uma informação de modelo que te consiga dizer, olha, eu consigo capturar durante a entrevista, durante o preenchimento do formulário, digamos, do paciente, eu consigo já ter uma ideia de que se essa pessoa pode estar tendo um risco de surto, algum outro tipo de diagnóstico psiquiátrico a ser avaliado, a ponto de ela ter um direcionamento mais acertado, digamos, né, e mais eficiente para um atendimento que seja mais aplicado. Em relação a outras questões, como, por exemplo, uma consulta. Eu imagino que, se a gente puder, claro, resguardados todas as questões legais de LGPD, etc., etc., mas poder ter um registro em áudio de uma consulta médica, a gente poderia, sim, fazer um diagnóstico ao final de um acompanhamento de como aquela pessoa está evoluindo ou não em relação àquele tratamento. E, de novo, eu bato na tecla de a gente ter uma ferramenta estruturada. Foi a primeira barreira que nós tivemos quando eu recebi aqueles milhares de áudios do INPD, que a gente custava muito para fazer as análises, em especial de dados pouco padronizados. Então, eu creio que seja possível essa evolução, não só no screening, mas também durante as consultas e mesmo em desfechos mais duros, né, como tu falaste da questão do suicídio. Mas isso carece, claro, de uma organização e uma captura de dados, assim, em termos de um procedimento científico. Eu acho que isso é o principal ponto, porque áudios soltos, eles são muito difíceis de serem avaliados. Esses áudios do NPD, por exemplo, eu ouvi muitos deles, eu ouvi centenas de áudios. Uma das coisas que eu fiz foi, eu separei os falantes em questão de nível de depressão e outras características que nós tínhamos observadas lá no banco do NPD. E o que aconteceu foi que eu peguei assim, os 10 piores e os 10 melhores, os mais deprimidos e os menos deprimidos. E eu ouvi esses áudios enquanto eu andava de bicicleta, eu ficava ouvindo as falas, e eu, particularmente, não conseguia fazer uma distinção, assim, eu não conseguiria diagnosticar, dizer, realmente, esses caras, eles parecem ter alguma variação na voz que se destaca do outro grupo. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos áudios, por exemplo, com televisão ao fundo, cachorro latindo, as pessoas passando. Então, assim, isso contamina muito a análise. Então, daí a ideia da gente voltar para trás, fazer uma ferramenta e trabalhar com bases de dados estruturadas, pelo menos nesse primeiro momento. Mas eu creio que seja plenamente factível fazer essa extrapolação na medida que a gente consiga, claro, capturar dados de qualidade. Perfeito, Felipe. Felipe, parabenizar mais uma vez, agradecer novamente o convite para estar aqui contigo. E é isso, eu vou ficar por aqui, estou satisfeito com o debate. Muito obrigado.